Olá, meninos! Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de marketing pessoal. Pois é, mais uma aula de marketing para contribuir com o aprimoramento, o aprendizado de vocês, tá certo? Na nossa aula de hoje temos muita coisa boa para discutir, para falar, para que vocês possam ir interagindo cada vez mais nesse universo do marketing que é tão importante, certo? Sou a professora Raquel Lima, quero dizer que é um prazer estar com vocês em mais uma aula, tá bom? Antes disso, eu quero adiantar que nessa semana nós vamos finalizar o nosso módulo. Que a partir do mês que vem, como de costume, é importante dizer isso, vocês já irão adentrar a um novo módulo, tá certo? Então fiquem atentos, qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tenham, é importante que se coloque nos comentários, para que a gente possa ir tirando ao longo das nossas aulas, tá certo? Outra coisa, com relação aos trabalhos, né? Nessa aula de hoje e na próxima aula que nós vamos fazer, que será a última, vocês farão um trabalho avaliativo, certo? Não haverá prova do módulo, não haverá prova do módulo por conta de algumas situações, às vezes o aluno não consegue acessar no tempo hábil. Às vezes o aluno está com alguma dificuldade, não acompanhou desde o primeiro dia de aula, uma vez que nós já voltamos para o presencial, aí tem essas situações que o aluno ainda continua nas aulas online, né, na plataforma, sem nenhum problema. Estamos aqui para atender a todos de acordo com a possibilidade de cada um. O importante é que vocês não ficarão sem conteúdo, vocês não ficarão sem aulas, tá certo? Então isso que é importante. Então, depois dessa aula aqui, e logo em seguida nós vamos finalizar a última aula, o que vai acontecer? Eu já logo estou adiantando. Eu vou colocar vocês um trabalho avaliativo, tá? Que corresponde à nota da prova. Não vai ser uma prova que vocês irão fazer, que necessita mais e exige mais de vocês na questão do tempo, né, do esforço, mas esse trabalho avaliativo eu também vou lançar na plataforma e vou pedir também esse tempo para que vocês possam estar fazendo e podem, né, estar entregando esse trabalho, tá certo? Então, conversando a gente se entende, o importante é que nós estamos juntos nessa caminhada e que tudo vai dar certo, tudo já começou a dar certo. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Na nossa aula de hoje é com relação a como promover o seu marketing pessoal. Olha, como vocês podem acompanhar aqui, como promover o seu marketing pessoal. Vocês já entenderam tudo sobre marketing pessoal, né? A questão da postura, da comunicação, da questão do perfil físico, da questão do comportamental. Mas e aí agora? Como é que a gente faz? A gente já entendeu todo o processo, como é que se dá. E como é que eu faço para eu promover, para eu manter e para eu promovendo ao longo das minhas condutas de relação social e das minhas condutas diante da relação profissional? Pois é, então é justamente isso, de acordo com o nosso plano de aula, de acordo com o módulo de marketing pessoal, entra também essa questão do como promover o seu marketing, tá? É muito importante e fundamental que vocês possam estar aí acompanhando. Então vamos lá? Tem um conceito fechado aí que eu trouxe a vocês. Vou fazer a leitura e como vocês já me conhecem, sou uma professora que eu sou bem detalhista e explico mesmo nos mínimos detalhes. E dessa forma nós vamos fazendo, tá bom? Ok? Vamos lá. Outra coisa, meninos, meninas, não deixem, por favor, de comentar, de marcar o Cefis, de postar uma foto que vocês estão estudando. Olha, na aula de hoje teve aula de marketing com a professora Raquel, como promover seu marketing pessoal. É importante a gente sempre falar isso, a gente está frisando muito isso. É importante esse retorno, porque assim nós também estamos em processo de avaliação e a gente sabe o que vai ser bom, o que não é, o que a gente pode melhorar. Entende? Então é importante esse retorno, tá? A gente conta muito com a colaboração de vocês, tá certo? Então vamos lá. Olha, primeiro passo aí de como promover o seu marketing pessoal diz o seguinte, olha, conheça a si mesmo para que possa entender os outros, né? Entender a necessidade do outro. É aquela situação, bora voltar lá na nossa terceira ou quarta aula, que é aquela situação do marketing com relação à comunicação intrapessoal, né? A comunicação intrapessoal, que é diferente da comunicação interpessoal. Vamos lá, vamos lembrar? Pois é, vamos lá. Na comunicação interpessoal, é a comunicação que nós estabelecemos com outras pessoas, certo? No nosso convívio social,
nosso convívio entre família, entre amigos, por meio das redes sociais. Então, é a comunicação que a gente estabelece esse vínculo, essa interação. Essa é a comunicação interpessoal. Na comunicação intrapessoal, é a relação que eu estabeleço comigo mesma. Eu, do gênero feminino, estabeleço comigo mesma. Você, do gênero masculino, estabelece com você mesmo. Quando a gente usa a palavra mesma, quando eu uso a palavra mesmo, nós estamos indo de acordo com o gênero, certo? De acordo com o gênero aí. Da língua portuguesa. Então, eu mesma, eu sou mulher, eu não posso dizer eu mesmo, porque eu estaria cometendo um erro segundo a concordância de gênero. Logo, eu devo dizer eu mesma. Você, enquanto rapaz, os meninos da turma, da sala, deverão dizer eu mesmo. E todas as meninas deverão dizer eu mesma. Compreenderam aí nessa concordância de gênero? Então, é muito importante isso, essa relação. Como é que está a relação com você mesma? Com você mesmo? Como vocês estão estabelecendo? Vocês passam confiança, credibilidade? Vocês passam segurança às pessoas que vocês estão estabelecendo esse contato? É muito importante fazer essa autoanálise, né? Fazer essa pergunta a si mesmo, a si mesma. Porque dessa forma nós vamos nos conhecendo, conhecendo nossos anseios, medos, angústias, o que eu posso melhorar, o que está bom, o que eu acho que eu preciso avançar. Então, tudo isso é uma forma de nós promovermos, compreenderam agora o raciocínio? Tudo isso, essa análise, é uma forma de nós promovermos o nosso marketing pessoal. Será que eu estou bem então, professora? Será que eu não preciso melhorar em nada? Então, quando você faz esse estalo, você tem essa reflexão, é sinal que você quer promover ainda mais o seu marketing. Ou seja, resumindo, nós podemos sempre dar o nosso melhor e dessa forma nós vamos analisando. E assim também, como diz bem aqui, olha, eu passo a entender as pessoas, porque eu não posso simplesmente cobrar tanto do outro, mas se nem eu mesma sei o que eu quero. E aí fica complicado, né? E a gente vai gerando conflitos nessa relação entre pessoas, certo? Então é importante ter esse estalo de reflexão para que vocês possam promover ainda mais o marketing de vocês. Aí olha só o que diz, esse é o primeiro e o mais importante passo em busca, olha aí, de melhorar as relações. Quando tiver algum probleminha com alguém, não externa. O que é externar? É chegar com o outro e dizer assim, poxa, sabe o fulano, a fulana, aquela pessoa? Pois é, tô tendo um problema com ele, tô tendo um problema com ela. Tu pode até comentar com um amigo muito íntimo, né? Uma pessoa que tu confias, tu pode até chegar a comentar, sem nenhum problema. O que tu não podes é ser antiético, é espalhar, tomar grande proporção, porque isso vai gerar o quê? Fofoca, intriga, vai pegar muito mal pra tua imagem. Sabiam disso? Porque vão dizer assim, sabe aquela pessoa que ela chegou até mim, ela tá fazendo um discurso aqui completamente da linha da fofoca. Então isso não vai ser bom. Tu vais promover a tua imagem assim? Tu até vai promover, mas pro ponto positivo? Jamais. Pro ponto negativo. Então sempre tente estabelecer uma boa relação com as pessoas. Mesmo sabendo, claro, somos seres humanos, somos falhos. Claro, não somos perfeitos, temos muitos defeitos. Às vezes falamos mais, às vezes falamos menos. É super natural. Agora, sabe o que é bonito nisso? É quando nós temos a humildade de reconhecer que de fato nós precisamos o quê? Melhorar. Perfeito isso, né? É muito bacana. Olha só, é justamente o que diz, olha, eu buscar melhorar a relação comigo mesma e a relação para com as pessoas. Mas outro exemplo, pessoas que dizem assim, batem no peito, porque eu sou muito orgulhoso, eu sou muito orgulhosa, eu não dou meu braço a torcer, não. Se quiser falar comigo, que fale. Se não quiser, problema teu. Não pode ser assim. Principalmente no local de trabalho, porque lembra, você trabalhará com equipes, você terá pessoas que não apenas você, mas elas também vão depender do seu desempenho no local de trabalho. Conseguiram compreender? Sim, conseguiram compreender? Se tiver alguma dúvida em relação a essa questão da promoção, de como vocês irão promover a imagem de vocês, de como vocês irão promover essa boa relação, se tiver alguma dúvida, anota aí, põe aí no comentário que eu te respondo, tá bom? Caso não tenha, nós vamos seguindo com a aula, tá certo? Entenderam esse primeiro passo? Esse primeiro bloco? Então, bora fechar. Olha só o que diz bem aqui. Apenas ao perceber seus defeitos, tá vendo? Eu já fiz até um resumo, né? Antes mesmo de ter lido esse conceito fechado que está aqui, como vocês podem observar. Então, olha aí, apenas ao perceber seus defeitos e qualidades, você consegue mudar
mudar a si e contribuir com os outros. Olha aí que maravilha. Já pensastes que bonito, que ético, que uma boa postura da tua parte, inteligente e madura quando chegar com a pessoa diante de qualquer situação. Seja na relação pessoal, na relação social, na relação do trabalho, tu chegar com o outro e dizer assim, olha, desculpa, de fato eu errei. Eu estava nervoso, eu estava nervosa, eu não queria ter dito isso, mas eu fui impulsionado pela minha emoção e acabei falando algo que eu não queria dizer. Cara, meninos, meninas, que bonito quando a gente consegue estabelecer. E assim nós vamos o quê? Atraindo as pessoas para estabelecer o quê? Olha, uma excelente relação. Será que isso é para qualquer um? Será que vocês estão preparados para esse tipo de conversa? Será que vocês vão conseguir saber gerenciar, administrar tudo isso? Será? Penso que sim. Deverão, porque estão se preparando para o mercado de trabalho. E o que eu quero dizer com isso é que o mercado de trabalho cada vez mais é exigente nessa boa relação. Não adianta, eu sempre falo isso e repito, tá? Vou bater nessa tecla. Não adianta vocês terem uma gama de conhecimentos, habilidades, atitudes, que é o chá, né? Não adianta eu ter toda essa bagagem de conhecimento, de informação, atualidade, mas se não souberem se portar, se forem péssimos no comportamento, se não souberem lidar com pessoas, não serem empáticos, educados, gentis, não adianta nada. Eu não estou dizendo aqui que é para vocês serem os melhores amigos das pessoas no local de trabalho, nem para que vocês possam convidá-los aí à casa de vocês. Porque quando a gente convida uma pessoa, bora, vem cá comigo, bora, concordam comigo. Não sei se vocês são assim, têm esse pensamento, mas eu tenho e vou compartilhar com vocês. Se eu convido uma pessoa para ir até a minha casa, para conhecer a minha casa, para tomar um suco, um chá, um café, um almoço, né? Se eu convido, é porque de fato eu estabeleço um vínculo muito afetivo com essa pessoa. Eu tenho um vínculo de amizade, de carinho, de atenção, de respeito. Então não é qualquer pessoa que a gente convida para ir à nossa casa. Vocês concordam comigo? É, porque a nossa casa é o local mais íntimo que o ser humano pode ter. Ali tem os nossos hábitos. Sim, quando a gente deixa a toalha em cima da cama, é um hábito. É um hábito. Imagine aí, chega uma pessoa qualquer e vai ver que a tua casa, de repente, está bagunçada de cabeça pro ar, né? Não é legal, não é bacana. Por quê? Porque na nossa casa ali é um ápice da nossa intimidade, junto com as pessoas que convivem conosco. O esposo, a esposa, os filhos, na verdade, os agregados, porque às vezes tem os agregados, né? Aqueles que dizem assim, eu só vim passar uma semana, e dessa semana já tem 1 ano, 2 anos. Aí fica complicado, não é verdade? Entenderam a analogia que eu fiz? O que eu estou dizendo para vocês é que independente do vínculo que vocês irão formar com essas pessoas, o vínculo afetivo, independente do vínculo que seja, não estou te pedindo para ser o melhor amigo ou a melhor amiga. O que eu estou te dizendo e estou te formando é que tu possas estabelecer uma boa relação por meio de uma postura ética e profissional. Isso é diferente? Claro, é muito diferente. Convivo com pessoas, trabalho com pessoas, mas o meu vínculo com elas é apenas a nível de trabalho. Eu as não convido para ir à minha casa. Mas por quê, professora Raquel? É um exemplo, né? Mas por quê? Porque eu não tenho vínculo afetivo com elas. É apenas uma relação de colegas de trabalho. E assim se dá, ponto final. Compreenderam? Sim, espero que tenham compreendido, né? Eu fiz essa analogia de que, quando eu estabeleço relações afetivas, eu vou muito além do meu local de trabalho. Quando não, eu necessito, mesmo que não tenha relação nenhuma afetiva, de amizade com essa pessoa, mas eu, enquanto profissional, vocês, enquanto profissionais, devem sim estabelecer o que? Sempre o melhor das relações. Fechou a ideia? Espero que sim, tá? Se tiver alguma dúvida, põe aí pra mim. Vamos lá no próximo? Olha só, dicas importantes aí eu trouxe aqui pra vocês. Observem aqui quantas dicas, né? Quantas dicas maravilhosas, quantas dicas importantes para que se possa estabelecer essa postura diante de promover a sua imagem. Eu até já disse a vocês isso, não adianta eu conhecer tudo, eu saber de tudo, mas eu não for buscando as minhas melhoras, buscando esse aprimoramento, buscando essa promoção, né, de ser promover e atrair cada vez mais as pessoas. Não adianta nada. Então é um processo constante. Todo dia eu vou promovendo, todo dia eu vou estabelecendo o que? A primeira dica, olha,
Bem aqui, olha, a primeira dica que fala o seguinte: busque o autoconhecimento. Saber de fato o que você gosta, o que você gosta de fazer, o que você pretende atingir, quais são suas metas, os seus objetivos que você pretende atingir em relação à sua postura profissional. Um exemplo disso, um funcionário, uma funcionária que entrou numa instituição, entrou num estabelecimento, começou a trabalhar, desempenhar sua função como recepcionista, e aí ela foi buscando cada vez mais esse conhecimento, aprimorando esse conhecimento em relação à área da recepção, a como receber as pessoas, a como atender, a excelência no atendimento para com as pessoas que estão indo até esse estabelecimento. Entendem? Então, quando nós buscamos isso, nós estamos buscando o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber o que eu quero, eu preciso buscar diante das minhas experiências, para que eu possa, assim, ir tendo uma postura profissional e ampliando o meu grau de conhecimento, certo? Então, essa é a primeira dica, né? A segunda dica, como vocês podem observar aí no material de vocês preparado nessa aula de hoje, a segunda dica é seja comunicativo, né? Mas é uma comunicação segura, que vai passar ao outro credibilidade, confiança. Saiba falar, saiba se comunicar, principalmente quando tiver alguma coisa que esteja lhe incomodando, lhe causando algum tipo de constrangimento, de aflição, de angústia. E aí que é importante ser comunicativo. Chegar ao outro mesmo e estabelecer essa comunicação de maneira segura, passando sempre a credibilidade e a confiança. Por quê? Porque se você se fecha e o outro também se fecha, eu não vou conseguir entender o que se passa. Porque vai começar a vir o quê? As deduções, as suposições, as dúvidas, os questionamentos. Então, nada mais importante do que chegar ao outro e estabelecer essa comunicação, que seja uma comunicação eficaz, que ambos possam buscar aí esse entendimento, tá? Outra coisa na comunicação, não faz mal a ninguém um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Isso são as boas regras de convivência, que a gente também remete à questão do quê? Da educação, da postura, da ética profissional. Então, toda vez que chegar a um estabelecimento, seja qual for, de grande, médio porte, né, independente da instituição que lide com o quê, instituição a nível educacional, instituição a nível empresarial, instituição a nível do comércio, independente da instituição que seja, toda vez que você adentrar a um estabelecimento, sempre seja comunicativo. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a pessoa tal. Sempre é importante vocês apresentar, identificar, né? Fazer essa identificação. Bom dia, eu sou a professora Raquel Lima. Bom dia, eu sou o Marcos José. Bom dia, eu sou a Renata Albuquerque. É importante, porque dessa forma a gente vai analisando que és uma pessoa comunicativa. Agora, olha a diferença. Chega no estabelecimento, não fala nada, não dá um bom dia, fica calado, só esperando que o outro estabeleça o primeiro contato. Aí é muito difícil, tá? Então, entendam que a comunicação hoje, ela é fundamental para uma postura profissional, tá? Muito bem? Certo? Outra coisa aqui, olha, demonstre interesse pelas pessoas. Toda vez que vocês estiverem estabelecendo um contato com alguém, sempre olho no olho, para demonstrar interesse, que tu estás dando a real atenção ao outro. Por quê? É muito comum nós vermos hoje, vocês podem até concordar comigo, quer ver? Vamos lá trazer para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. É muito comum estarmos conversando com pessoas, vocês já devem ter conversado com pessoas, e a pessoa ela não está 100% contigo. Ou ela está olhando no celular, ela está aqui de cabeça baixa e está assim, como é que é mesmo? Aí está no celular, não, peraí, rapidinho, que eu vou passar aqui, só vou passar uma mensagem aqui rapidinho. Aí tá no celular e começa. Aí ela, o que foi que tu falaste mesmo? O que foi que tu falaste? É porque eu não consegui, eu não entendi. Ou seja, ela estava ouvindo, mas ela não estava escutando. Sabia que tem diferença? Ouvir e escutar são principalmente, extremamente diferentes. A escuta é diferente do ouvir. E aí, nas nossas aulas, em mais uma aula que nós vamos ter, eu vou trazer a vocês, eu preparei esse material para que vocês possam entender que esse poder da escuta hoje é muito raro.
Porque as pessoas, elas não estão te dando atenção na hora que tu estás a falar, na hora que tu estás a explicar. Elas estão escutando muita coisa, estão escutando barulhos, ruídos, né? Estou escutando. Mas na hora de eu entender, eu preciso, de fato, escutar. Quem de vocês discutindo com alguém, a pessoa olhou para dizer assim, caramba, escuta, né? Ainda tem entona, coloquei entonação, né? Escuta o que eu estou te falando. Tu não está escutando? Aí a pessoa, tá bom, pode falar. Já passaram por isso? Pois é, então é muito importante você, isso significa o quê? Demonstrar interesse, olho no olho, pois não, como posso ajudá-lo? O que você gostaria de saber? Quais são as informações? Porque se a pessoa está distraída, não está te dando total atenção, ela está demonstrando o quê? Total desinteresse. Ela não está tendo... Existem algumas expressões que demonstram completamente desinteresse. Uma delas é cruzar os braços, aí quando a pessoa vem falar contigo, tá, o que é? O que é que tu quer? Aí entorta a boca, né? Aí olha, aí finge que não tá olhando por nada, aí mexe a cabeça. Não é verdade? Existem alguns sinais de desinteresse, que a pessoa de fato não está nem um pouco interessada nessa comunicação, nessa informação. Então evitem isso ao máximo, principalmente quando vocês forem adentrar o mercado de trabalho, quando vocês forem lidar com as pessoas, saibam mesmo o que elas querem dizer a você e tenham o poder da escuta mesmo, para que tu possas entender e colocar em prática aquilo que foi desempenhado segundo a tua função. Certo? Muito bem. Seja simpático, olha aqui, seja simpático. Quem não gosta de pessoas simpáticas, né? Pessoas que sorriem, já vi aquele sorriso bonito, que desmonta, né? Qualquer situação negativa, desmonta qualquer situação constrangedora, chata, antipática, né? Então sempre é importante, o sorriso é a arma de tudo, sabiam? O sorriso, ele acaba com qualquer dia mal-humorado, com qualquer pessoa que esteja mesmo passando por alguma situação difícil, aí vem com um sorriso que vai trazer o quê? Simpatia. A palavra simpatia significa simpatia, que vem do grego, que significa atrair, para quem não sabe, significa atrair as pessoas. Quando tu és muito simpático, quando tu és muito simpática, tu atrai as pessoas. Pois é, se tu não sabia disso, tu estás sabendo agora, né? Que a simpatia tem o poder de atrair as pessoas. Então, sejam sempre simpáticos, tratem as pessoas, eu costumo sempre dizer isso, tratem as pessoas como vocês gostariam de ser tratados. E eu tenho certeza absoluta que vocês não gostam de serem tratados com má educação, com arrogância, com soberba, com falta de educação. Eu tenho certeza que não. Então, a gente procura estabelecer então essa empatia também. Se aquilo que eu não quero para mim, eu não devo desejar ao meu próximo, nem tampouco fazê-lo, né? E dessa forma nós vamos estabelecendo essa postura profissional. Certo? Tudo bem, jovens, meninos, meninas? Espero que estejam compreendendo. Se não tiver, anota aí, põe aí nos comentários que eu te respondo, tá? Muito bem. Próxima, e tenha boa vontade. Tenha boa vontade sempre, nunca fique negativando. Tem pessoas que são muito negativas, tem pessoas que já problematizam, adoram problematizar as coisas. Não sejam assim. Se alguém lançar uma proposta a ti, não vá logo dizendo não, que não vai dar certo, que isso é um erro, que isso... Não, analisem, reflitam. Verifique se de fato é possível que aconteça. Olha como muda a comunicação. Se eu lanço uma proposta a ti, tu vai dizer a mim, não, essa proposta é interessante, cabe uma análise. Eu posso verificar e analisar? Aí tu vai começando a ter boa vontade, demonstrar interesse, boa vontade naquilo que está sendo lançado a ti, como uma proposta a ti. Agora, é diferente daquele que negativa. Vamos fazer isso? Bora fazer tal coisa? Aí a pessoa já vem, isso não vai dar certo. E não vem, não adianta que isso não vai dar certo, isso vai ser um erro, todo mundo vai, entendeu? Porque as pessoas já problematizam. Tu moras em Ananindeua, aí tu vais trabalhar lá no centro de Belém. Ao invés da pessoa ter boa vontade e se colocar sempre à disposição e falar assim, lá no centro de Belém, mas eu morando em Ananindeua, eu vou trabalhar no centro de Belém? Aí a pessoa vai pensar, vai refletir, não, tudo bem, eu me planejo, vou fazer um planejamento. A hora que eu vou ter que acordar, a hora que eu vou ter que sair de casa, se eu tiver que ir de ônibus, de bicicleta, de moto, de carro, não sei. Tudo é um planejamento estratégico.
O marketing também aponta muito isso, é o planejamento estratégico. Então, tu começa a analisar e planejar. E aí, tu vais tendo boa vontade. É diferente daquele que diz assim, olha, pensem comigo, vamos lá. Aquele que diz assim, o quê? Eu trabalhar lá pro centro? Nossa, professora, é muito longe. Eu vou ter que acordar cedíssimo, eu vou ter que ter muita disposição, isso não vai dar certo, porque meu ônibus demora, porque o ônibus é lotado, e porque não sei o quê. Entenderam a diferença? Começa a problematizar, começa já a colocar dificuldades. Não é para ser assim, gente. Não pode ser assim, porque nem aconteceu, mas a pessoa já problematiza, ela já dificulta as coisas. Então, tenham sempre boa vontade, mesmo sabendo que lá no fundo pode ser um pouquinho difícil, complicado, mas tenha sempre o pensamento positivo, porque tu já dá o pontapé inicial, e o pontapé inicial é o quê? Já pensar de maneira positiva. É igual aquele que vai se inscrever no concurso público, ele sabe que ele não estudou como ele deveria ter estudado, mas ele também é racional. Ele é racional, ele pensa assim, olha, eu me inscrevi no concurso, mas eu tenho plena consciência que provavelmente, pode ser que sim, pode ser que não, que provavelmente eu possa vir a ser selecionado, eu possa vir a ser classificado. E aí ele tem boa vontade, ele tem um pensamento positivo, também um pensamento racional. Agora, é claro, é diferente daquele que diz assim, não, eu me inscrevi para me inscrever. Se der certo, bem. Se não der certo, paciência, sabe? Pelo menos eu ganhei experiência, não sei o que. Ele começa já a detonar, a acabar com todo o processo. Não é assim? Pois é. Então, se tem algum aluno, alguma aluna que tem esse tipo de conduta, esse tipo de pensamento, esse tipo de postura, é melhor ir mudando esses conceitos, tá? Porque assim tu não vais de forma alguma atrair coisas positivas. Pelo contrário, tu vais atrair somente coisas negativas. Tá certo? Compreenderam? Então sempre, meninos, sempre meninas, boa vontade. Tu podes até tentar. Se não deu certo, pelo menos tu tentaste. Tu fizeste um esforço. Tu foste dedicado. É diferente daquele que nem tentou, mas ele já colocou todos os problemas do mundo diante de uma situação. Certo? Muito bem. Próxima aqui, olha, bem aqui comigo, olha, próxima. Sejam educados, né? Claro, quem não gosta de uma boa educação? Quem não gosta de pessoas educadas, que sabem lidar com as pessoas dentro das regrinhas básicas. Tem regras básicas, né, dessa educação. Obrigada. Obrigada faz muito bem. Outra questão, viu, meninas e meninos, de concordância de gênero, tá? Nós, mulheres do gênero feminino, devemos sempre dizer obrigada. Os homens do gênero masculino, né, sempre deverão dizer obrigado. É uma concordância de gênero, tá? Ah, professora Raquel, então eu sou mulher, sou do gênero feminino. Então, se eu falo para o outro obrigado, eu estou utilizando o termo errado, segundo a concordância de gênero? Exatamente isso, você está usando o termo errado, tá? Então, é importante nesse processo de educação entender o gênero. Então, se eu sou do gênero feminino, eu digo obrigada. Se tu és do gênero masculino, tu dizes obrigado. E assim a gente estabelece essa boa comunicação por meio do gênero e da educação, né? Obrigada, obrigado, com licença. Sabe essas regrinhas que a mãe ensina desde criança em casa? Pois é, que isso são valores que são educados, né? São passados em casa, não é na escola. A escola é um aprimoramento de conhecimento por meio das disciplinas de planejamento a nível de ensino e aprendizagem, mas a nível de valores, dignidades, boas regras de convivência, isso a gente traz da onde? De casa, isso a gente aprende em casa, né? Essas educações aí que os pais nos lançam desde muito cedo, de criança. Peça sempre desculpa, reconheça o seu erro, agradeça, peça perdão, peça com licença, né? Entenderam? Essas situações vai mantendo ao longo da vida o indivíduo sendo sempre uma pessoa educado e educada, né? Você pode arredar, paraense, né? Arreda, né? A paraense não pede com licença, a paraense diz arreda, né? Arreda aqui, maninho. Arreda aqui, maninha. Paraense fala isso. Mas aí eu arredar pedindo sempre com educação. Por gentileza, você pode afastar-se?
Por gentileza, com licença, você pode, né? E assim a gente vai estabelecendo. Parece tão simples essas coisas, mas as pessoas têm uma dificuldade tremenda de estabelecer essa educação. Não sei porquê, né? Será que a gente pode dizer mesmo porque são mal educadas? Não sei, cada um analisa de uma forma, né? Mas na questão da postura profissional, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigada, com licença, por favor, desculpa, né? E assim vamos estabelecendo perfeitamente isso. Seja prestativo, olha aqui a outra, seja prestativo. Prestativo, o que é o prestativo? É aquele que sempre está disposto a ajudar. Então, eu sou uma pessoa prestativa, eu adoro ajudar o outro, eu sou solidária, eu sou solidária. Como é que se dá isso na questão da postura profissional? Então, tu trabalha com equipes. Existem equipes de trabalho, o círculo, né, de equipes de trabalho. Então, tu já executaste o teu trabalho porque tu tens uma habilidade maior que do outro. Isso é normal, também é super natural, né? Cada um tem uma agilidade, uma habilidade diferente da do outro. Uns mais, outros menos. E outros em processo lento, que requer um pouquinho mais de tempo. Isso é fato. Isso é fato. Então, se tu estás trabalhando com essa equipe e aí tu já conseguiste executar o teu trabalho de maneira muito satisfatória, no tempo hábil, né? No tempo hábil, e tu percebes que o teu colega de trabalho, então a tua colega de trabalho ainda não conseguiu executar 100%, ainda está um pouquinho lenta, cabe a ti então ajudá-la, cabe a ti então prestar aí essa solidariedade, dizer assim, e aí, como é que tá aí, como é que tá funcionando, tu queres que eu te ajude, né? Por que a gente pergunta? Porque às vezes a pessoa ela não quer ser ajudada, às vezes a pessoa ela diz assim, não, deixa que eu dou conta mesmo, que sozinha ou sozinho eu vou aprendendo, né? Existem essas situações, mas é importante sempre ser prestativo, estar disposto a ajudar o outro. E assim vai se dando essa troca, né, de experiência. Logo, isso é o quê? Prestativo, sempre disposto a ajudar o outro. É muito importante isso no local de trabalho, sabe? E é muito bonito também quando nós temos colegas de trabalho que sempre estão dispostos a nos ajudar e nós a ajudá-los também. Quando a gente também faz a prestação também, né, do lanche, divide o lanche. Eu trouxe uma fatia de bolo, não tem por que eu dividir, eu tô sendo prestativa, solidária, né? E por aí vai, entendem? Próximo, reconheça seus erros. Claro, sem dúvida nenhuma. Reconhecer o erro é um dos sinais mais bonitos de humildade. Sabiam disso? Já dizem alguns filósofos que reconhecer o erro é um dos sinais mais bonitos de humildade. Poxa, eu reconheço que eu errei, que eu preciso melhorar e por aí vai. Então, reconhecer o erro lá no local de trabalho. Alguém enviou um ofício, preencheu um documento, fez alguma situação que não foi certa, e aí a pessoa está só esperando, né, que dê o alarme. E agora, mas quem fez isso? Isso aqui está errado, né? Quem fez aí jamais podem ser antiéticos de colocar a culpa no outro sem ter a certeza, dizer que foi o outro que fez, que não foi você, se tirar, né, da jogada e colocar a culpa no outro sem ter a certeza. Isso são comportamentos completamente antiéticos. Diante de uma situação. Ah, quem foi que fez isso aqui na empresa? Ah, não fui eu. Não fui eu. Foi ele que fez. Então eu acho que foi o fulano. Jamais, viu? A gente só pode falar algo se a gente tiver certeza e propriedade. E mesmo que, de repente, em alguma situação que você tenha certeza e propriedade, se não foi contigo, não cabe a ti ir lá e falar que foi o outro. Deixa que as coisas irão se resolver como deverão ser resolvidas. Tu não pode chegar e tomar a frente diante de uma situação que não é contigo. Agora, estou te passando passo a passo. Agora, se for contigo, reconheça o seu erro. E aí o supervisor chegou lá na sala, no setor administrativo, setor financeiro, setor pedagógico, setor do marketing, e disse assim, olha, aconteceu um erro aqui. Algum funcionário cometeu esse erro. E aí, então, cabe a ti, pela uma postura, bem aqui, pela uma postura profissional, dizer, fui eu que cometi esse erro. Estou aqui disposto, né, a reconhecer este erro e estou disposto a melhorar e aprender e fazer com que isso não aconteça mais. Nossa, gente, que bonito, né? Olha, aplausos. Que bonito quando uma pessoa reconhece o seu erro. É mais lindo ainda quando ela não tira... Quando ela diz assim, não fui eu, foi o outro. Ela tira da responsabilidade, ela tira da sua responsabilidade para gerar responsabilidade no outro. Isso é completamente antiético. Completamente antiético. Uma outra situaçãozinha rapidinho aqui, para a gente poder finalizar esse quadro, esse bloco.
Se de repente tu sabes que alguma pessoa cometeu um erro, né? Alguma coisa que de fato veio a prejudicar o seu desempenho, o desempenho dela, o desempenho da empresa, é melhor que vocês duas, né? As duas pessoas, então essa equipe, tentem resolver. Tentem resolver. Poxa, olha só o que tu fizeste. Caramba, isso foi um erro, isso deu problema. Mas vamos juntos tentar solucionar? Vamos juntos tentar resolver? Sem ficar criticando, sem apontar o dedo. Tá vendo? A culpa foi tua. Porque existe isso, existe, infelizmente. Poxa, mas não fui eu, a culpa foi tua. Desnecessário, antiético, sem postura. E isso não é bacana. Entenderam? Então é importantíssimo tentar resolver da melhor maneira, ter autocontrole e equilíbrio emocional na hora na hora que for resolver qualquer situação, tá certo? Muito bem, meninos, meninas, entenderam? Ter empatia é a nona dica, sempre se colocar no lugar do outro. Caramba, se fosse comigo, eu não iria gostar, não é assim? Façam sempre essa pergunta, analisem sempre essa pergunta, e se fosse comigo, será que eu iria gostar? E se, entendeu? Porque o que a pessoa fez não me agradou, eu não gostei. Então se põe no lugar do outro sempre. Se coloquem sempre no lugar do outro. É uma situação que exige muito do ser humano, porque poucos mesmo exercem a empatia. São pouquíssimos. Enquanto vamos trazer para nossa realidade, né, para nossa atualidade. Enquanto muitos e muitos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, o pessoal dos serviços gerais, o pessoal da recepção, toda aquela equipe que trabalha nos hospitais estavam 100% e até hoje muito empenhadas, dedicadas, esforçadas para que tudo acontecesse da melhor forma possível e para que não se proliferasse ainda mais o vírus, né, a Covid-19. E aí o que acontece? Muitos completamente ignoraram. Muitos, tinha alguns que até debocharam. Exatamente, debocharam. Tinha alguns que criaram chacotas, completamente desnecessário. E quando essas pessoas elas fazem isso, elas criam chacotas, elas criam deboche, elas não dão real valor, elas estão sendo o quê? Elas estão sendo e praticando a falta de empatia, né? Estão praticando a apatia que é o inverso da empatia, quando eu me coloco no lugar do outro. E aí se as pessoas foram para praias nas férias recente, foram para os balneários, né? Todo mundo junto e misturado e todo mundo sem máscara e todas as situações. Será que eles se colocaram no lugar daqueles médicos que estavam lá mais de 24 horas de plantão, tentando salvar a vida de uma pessoa que estava na UTI? Será? Eu penso que não. Porque está faltando o quê? Empatia. Eu me colocar sempre no lugar do outro. E quando eu faço isso, eu passo a entender melhor como é que se dá esse processo de uma boa relação, de tudo isso aqui. Então, para fechar, o que eu não quero para mim, eu não posso querer ao meu próximo, certo? A última, muito importante também, espero que vocês estejam entendendo e tenham gostado dessas super, ultra, megas dicas, tá, gente? E a última aqui, olha, saiba receber e fazer críticas. Olha, bem aqui, claro, é super natural também, mas eu preciso ter cuidado na maneira como eu vou falar ao outro, na maneira como eu vou fazer essa crítica ao outro, para que eu não possa ser arrogante, para que eu não possa ser prepotente, para que eu não possa ter um super ego e dizer assim, cala a boca, porque o que eu estou falando é o certo, o que eu estou fazendo é o... Não, nada dessas coisas. A gente sempre tem que manter a humildade. E toda e qualquer crítica sempre será a nível de crescimento, de evolução, tanto pessoal quanto profissional. Sabiam disso? Então, se alguém chamar a tua atenção por algo que tu fizestes e essa pessoa de fato ela sabe chamar a tua atenção, então é importante que tu alimente, reflita, tenha essa autorreflexão e diga assim, realmente, tu estavas certa, tu estavas certo, eu preciso melhorar e por aqui eu não faço mais e reconheço o meu erro. Então saiba receber as críticas e saiba também fazê-las, que tudo é o poder de como se fala, viu? É muito importante isso, é a maneira como eu falo para com o outro. Isso muda? Poxa vida, muda e muda muita coisa, tá certo? Compreenderam, meninos, meninas? Beleza, vamos lá, vamos avançar na nossa aula de hoje. Espero que vocês estejam aí
entendendo e que estejam aí aprimorando cada vez mais o conhecimento de vocês, tá? Certo? O importante é que vocês estão buscando aí essa formação profissional. Muito importante isso, né? Vocês já estão na frente de muita gente. Vocês já têm um ponto positivo para o mercado de trabalho, porque vocês estão buscando essa formação profissional, estão buscando o mercado de trabalho, mas não de uma maneira aleatória, e sim por meio de conhecimentos, né, ampliar, aprimorar por meio dos estudos. Muito bacana e muito importante isso, tá? Olha só o que diz, finalizando, dentro desse contexto das dicas que eu passei agora a vocês, finalizando essa questão da postura, diz assim: ter uma postura pessoal bem definida está diretamente relacionado com o nível de autoestima. Exatamente, com o nível de autoestima. Como eu me vejo, né? A minha autoestima está elevada? Eu me amo, eu sou lindo, eu sou linda, eu sou um profissional muito competente, eu acredito em mim, eu acredito no meu potencial, acredito na minha melhora. Como é que está essa autoestima? Ou então não, eu sou a pior pessoa do mundo, eu não consigo fazer nada, tudo que eu faço dá errado, eu não me acho bonita, eu tenho complexo de feiura, né? Tem algumas pessoas que falam isso. Complexo de feiura, que é aquela pessoa que não se acha bonito nem bonita, e diz assim, eu bonito, eu bonita, jamais, eu sou feia, não sei o quê. A pessoa já se autodetona, né? Ela já acaba. Não é para ser assim, porque a gente vai analisar justamente a autoestima. A pessoa ela fica desacreditada, ela não acredita mais em si mesma, ela não acredita no seu potencial, principalmente quando ela já passou por alguma situação conflituosa e que alguém disse a ela que ela é incapaz. São palavras muito fortes quando alguém diz assim, tu és incapaz, tu não és nada, tu não és ninguém. Porque uma palavra bendita, ela tem mais força do que um tapa. Concordam comigo? Exatamente. Uma palavra, quando ela é bendita, quando ela é bem elaborada, que é justamente para atingir o outro, ela dói muito mais do que, olha, um tapa na cara do outro. Concordam comigo? Pois é. Então, aí a gente vai perceber que essa pessoa ela tem autoestima muito baixa. Por alguma situação na psicologia, né? Os psicólogos eles vão avaliar dessa forma o porquê que essa pessoa ela está tão desacreditada. Será que são fatores externos, ou seja, o pai, a mãe, os amigos, os tios, as tias, alguém que não acredita no seu potencial? Que já disse palavras de fato que fazem com que ela não acredite no seu potencial, no seu bom desempenho? E aí sim vai gerar o que? Muito, né? Uma baixa autoestima. Então é preciso saber lidar com essas situações, tá? Autoconhecimento também, autovalorização de cada ser humano. Então é importante, professora, eu estou aqui buscando um aprimoramento, uma formação profissional. Eu sei que a cada passo é um novo aprendizado. Eu estou disposto a melhorar e a estudar ainda mais. Olha que bacana isso, você reconhece e você está buscando o quê? O autoconhecimento. E quando você diz que você tem potencial e que você precisa elevar esse potencial, você tem autoestima. Você acredita em você. E os fatores externos não vão lhe influenciar. Que é aquelas pessoas que se sentem muito seguras, né? São muito seguras de si. Dizem assim, você vai fazer, vou. Se der certo, ótimo, beleza, eu tentei, eu fiz a minha parte. Se não deu certo, é um aprendizado. Percebam? Conseguiram perceber? Pois é, isso se chama o quê? Autoestima, confiança, credibilidade, segurança. Isso é muito bacana quando nós encontramos pessoas que são muito seguras de si. É muito bacana mesmo, certo? Então assim vocês deverão ser também diante dessa postura pessoal e dessa postura profissional, certo? Bora finalizar aqui? Olha só o que diz. Bem aqui, né? Autoestima, autoconhecimento, autovalorização. Eu preciso buscar a minha valorização. Já chega, professora? Eu já estou um tempão parada, tempão sem estudar, por N situações, agora eu preciso me valorizar. Eu preciso entender que para eu dar o meu pontapé inicial, eu preciso começar a acreditar em mim. Já chega, tá bom, não quero mais brincar do faz de conta, brincar do mundo imaginário. Que tudo vai depender do quê? Do meu esforço, da minha dedicação. Olha, maravilha, perfeito. E assim vocês vão conseguir, de fato, estabelecer esse perfil.
Olha, quanto mais consciência, olha aqui a palavra-chave, quanto mais consciência de si, olha aí a segurança, tá vendo? Quanto mais seguros vocês estiverem, quanto mais consciência de si a mesma pessoa tem, maiores são suas chances. Olha aí as palavras, gente. Eu fiz questão de escolher as melhores palavras para trazer até vocês. Olha só, olha aqui, preste atenção nas palavras-chave aqui. Perfeito isso, maravilhoso. Quando diz que quando tu tem segurança em ti, quando tu acredita muito em ti, maiores são as chances desse posicionamento do que você deseja dar certo. De dar certo mesmo, tanto na sua vida pessoal quanto profissional. Que é aquele aluno que diz assim para mim: olha, professora Raquel, eu me inscrevi no Enem, eu vou fazer o vestibular, eu vou fazer na área de enfermagem, porque é a área que eu gosto da saúde, né? A enfermagem significa a arte do cuidar, cuidar das pessoas, cuidar do outro, ter esse olhar humanizador, esse olhar solidário para com o outro. E quando o aluno vem com toda essa certeza, eu tenho mais certeza ainda que ele vai ter um bom posicionamento, tanto pessoal quanto profissional. Ou seja, pessoal por quê? Porque ele vai estar autorrealizado. A sua autoestima vai estar aqui, olha. Ele vai dizer assim: professor, eu me sinto muito feliz, porque eu sempre quis enfermagem, estudei e passei. Estou me realizando, eu estou me autorrealizando. E no profissional o quê? Porque você é um excelente profissional, professora, porque eu vou me dedicar todos os dias. Eu não vou deixar passar uma disciplina na área da enfermagem. Requer esforço? Sem dúvida nenhuma. Requer tempo? Nossa! Todo e qualquer sucesso não é a curto prazo, e sim a longo prazo. Então, diante disso, é isso que eu quero que vocês percebam. Diante disso, vocês vão começar a entender essa autorrealização, tanto pessoal quanto profissional. Mas, para isso, vocês precisam, de fato, acreditar em quem? Em mim? Não. Nos professores demais? Não. Na tua mãe, no teu pai, teu irmão, teu namorado, namorada? Não. Apenas em quem? Em ti. Em ti mesmo, em ti mesma, para que tudo possa acontecer e possa dar certo. Tá bom? Ok? Deixa eu fazer aqui. Produção, eu já tenho tempo de 1 hora. De 1 hora e 46 minutos? Ah, 46 minutos? Ah, tá. A produção aqui, que vocês sabem, né? Que a gente tem uma produção aqui que prepara conosco nossas aulas. Então, eu tenho 46 minutos, né? Eu quero fechar em 1 hora certinho aqui com os meninos que estão aqui na aula de hoje comigo assistindo, certo? Então, faz o seguinte, produção. Quando for 1 hora, tu me avisa? Tu me dá esse retorno? Beleza, certo. Tudo bem? Tudo tranquilo? Faz aí o cronômetro, tá? Porque eu não cronometrei. Cronômetro aí, para eu poder. Entenderam, gente? Entenderam, como diz o saudoso, né, querido professor Célio? E aí, jovens? E aí, jovens? Entenderam? Essa realização pessoal e profissional. Beleza, né? E assim nós vamos caminhando. Olha, prestem atenção. Finalizamos esse bloco da questão da promoção, de vocês se promoverem, promover o marketing pessoal de vocês, a autoestima, a autorrealização, o acreditar, o desenvolvimento, a postura pessoal e a postura profissional. Fechou, né? Muito interessante isso, muito interessante mesmo. Agora, tem um outro ponto importante para eu frisar, para eu colocar para vocês, outro ponto de extrema importância, que é justamente, olha, para quem deseja desenvolver uma boa postura profissional e ser um colaborador de sucesso, um colaborador de destaque. Porque todos nós, quando nós começamos a trabalhar, estamos inseridos em um estabelecimento, estamos inseridos no mercado de trabalho, todos nós somos colaboradores, estamos colaborando, né, para o sucesso da empresa, para o crescimento, não apenas da empresa, mas nosso também. É claro, porque à medida com que a gente passa a trabalhar, nossas habilidades vão sendo colocadas em práticas e as experiências e o aprendizado, ele vai, né, acontecendo. Então, não é apenas um aprimoramento a nível pessoal. Eu cresço, a empresa cresce, eu cresço, e aí nós vamos estabelecendo essa postura, estabelecendo esse destaque, porque se a empresa ganha, eu também ganho, se eu ganho, a empresa ganha, então nós vamos, né, é bem bacana essa troca aí
de experiências. Então vamos lá, olha só, se você deseja ser um profissional de destaque, professora Raquel, eu quero sim, eu desejo, eu estou buscando justamente isso para que eu possa ter um bom desempenho. E aí eu trouxe a vocês algumas dicas, além de tantas outras que eu já ministrei, que eu já disse a vocês, sempre estou reforçando que as dicas, elas são muito importantes, porque as dicas, o nome já diz, é dica, vai logo direto, né? Vai logo direto ao ponto. Então, aí eu trouxe a vocês 1, 2, 3, 4 dicas para que vocês possam aí estabelecer e ser um colaborador de destaque, certo? Vamos à primeira? A primeira diz assim: vista-se profissionalmente e seja pontual. Pois é, vista-se profissionalmente. E aí vai lembrar também o nosso marketing pessoal. Então, se a empresa que tu fores trabalhar, o estabelecimento comercial, o supermercado, loja, magazine, o estabelecimento que vai lidar contigo diante da tua função. E aí, claro, tu vais sempre ter que ir adequadamente ao teu local de trabalho, para o teu local de trabalho. E essa vestimenta, essa adequação, ela é de acordo mesmo com o público que tu queres atingir, de acordo com a função que tu vais estabelecer. E também tem um detalhe importante: se a empresa na qual tu estás predestinado a começar a executar um trabalho, uma função, e de repente, provavelmente essa empresa, ela, dentro da ética que rege a empresa, ela pede que todos os seus funcionários, colaboradores possam estar usando uniforme que direciona de fato a empresa, assim também vocês deverão estar fazendo. Um exemplo disso, olha aqui, eu sou Cefis, aqui nós temos a logomarca, como vocês podem observar, nos dois lados, e aqui nós temos as palavrinhas, né, de motivação. Eu sou. Todos nós que somos Cefis, nós somos confiança, força, integridade. Vocês conseguem ver aqui, né? Integridade, superação. Fizemos aí, né, a arte de acordo com as iniciais da palavra aí, Cefis. E aí estabelece tudo isso diante dessa vestimenta profissional que nós estamos, todos os educadores, nós temos essa camisa aqui que nos dá o destaque de que somos tudo isso: confiança, força, integridade, superação, e que nós estamos nos vestindo de maneira profissional adequada para o mercado de trabalho, para a nossa função enquanto educadores, professores estabelecida na instituição. Entenderam? Então é importante saber adequar essa vestimenta aí, nada de exageros, nada de cores fortes, transparências, roupas justas, roupas muito curtas, porque isso não vai trazer credibilidade, não vai trazer confiança e também não vai trazer o padrão de uma postura profissional. Certo? Compreenderam? Muito bem, né? Muito bem. Seja pontual. Olha aí a pontualidade. A pontualidade também é muito importante. Por que é muito importante? Porque também vai passar compromisso e responsabilidade. Então, se é para estar às 8 horas da manhã, sempre eu devo chegar com 30 minutos de antecedência, porque eu chegando cedo eu consigo me organizar, eu fico mais relaxado, fico tranquilo, fico tranquila. Quer ver uma coisa chata, enjoada? É quando tu chega em cima da hora. E aí o nervosismo aumenta e fica atrapalhado, atrapalhada, e não sabe muito bem o que vai dizer, o que vai falar, porque o nervosismo já tomou conta. E aí já acabou com tudo. Então é importante sempre fazer um planejamento desse horário. Ao acordar, ao dormir, a que horas vai estabelecer essa função. Então, é muito importante ser pontual. Pontualidade é a chave mestra nessa questão de compromisso diante daquilo. Olha o que eu vou falar para vocês, preste atenção. Pontualidade sempre será uma das chaves mestras diante daquele compromisso e que vocês estão predestinados a fazer, a assumir. Então, se está marcada a reunião às 16 horas, às 14 horas, estejam com antecedência, para que tu possa ser destinado ao local em que vai acontecer essa reunião, diante dessa pontualidade que foi lançada a ti. Quando lança a pontualidade e tu és pontual, tu está gerando o quê? Compromisso. Tu está gerando responsabilidade. Então, é muito importante ser pontual. Quanto? 5 minutos?
5 minutos, certo? Para eu fechar. Perfeito. Olha, maravilha. Égua da aula. Égua da aula até doida. É muito boa, né? Porque vocês estão levando em consideração todo o passo a passo desse marketing, dessa promoção aí. Né, meninos, meninas? Tem dúvida? Escreve aí para mim, tá? Marca aí o Cefis. Segue o Cefis nas redes sociais. Não deixem de fazer isso, por favor, tá? Contamos com vocês. Olha, vamos para a segunda? Bem aqui, olha. E esses 5 minutinhos aí para eu finalizar a nossa aula de hoje, dentro desse perfil que eu trouxe a vocês, da postura profissional, do promover o marketing e, dessa forma, vocês estabelecerem a autoestima, a autoconhecimento, a autorrealização, tá? Vamos lá? Mantenha o bom humor e trate a todos igualmente. É exatamente isso. Manter sempre o bom humor. Não é para te chegar dando gargalhadas também, dá, né? Aquelas gargalhadas, aquelas risadas estrondosas, que tem gente que quando acha graça, né? Aí bate palma, aí se joga na cadeira, aí se joga no chão, aí faz todo, né, todo um teatro. Não, é para manter o bom humor, mas de uma maneira com uma postura adequada. Saber isso, como seria um sorriso por meio da postura? Será que seria assim? Estabelecer um sorriso que não seja nada extravagante, que não seja nada exagerado. Então é importante sempre ter o bom humor, porque as pessoas alegres, as pessoas de bom humor, mesmo sabendo que nem todos os dias a gente está muito desse jeito, mas lembra que eu sempre digo para vocês, a partir do momento que a gente tem postura profissional, a gente tem que saber lidar com as pessoas. Ah, professora, eu tô com um problemão na minha casa, então tu vai chegar no trabalho com a cara desse tamanho, brigando com todo mundo? Mal-humorado? Não pode. Então sempre é bom estabelecer aí esse bom humor e tratar todos igualmente. Não pode haver, viu? Olha aí, haver, do verbo existir, né? Não pode haver distinção para com as pessoas. Ah, porque eu trato a senhorinha do serviço geral de um jeito e o supervisor encarregado, o gerente de outro. Por que isso? Não. Todos devem ser tratados da mesma forma, com respeito, com educação, com gentileza, com empatia. Isso sim é um bom profissional. Isso sim tem uma boa postura. Ah, não, eu não dou bom dia pro porteiro. Por quê? Porque ele é só o porteiro. Então ele é como se fosse ninguém. Imagine, já pensaram? Uma vez eu escutei isso, passando por um processo seletivo. Eu fui convidada para fazer um processo seletivo. E aí uma pessoa foi e perguntou: ah, mas eu sempre tenho que dar o bom dia, desde o porteiro até a gerência maior, até o supervisor? Claro, sem dúvida nenhuma. E é uma questão de postura e de educação. Então, a partir do momento que você adentrou ao estabelecimento, dê o seu bom dia de maneira gentil e educada. Não pode fazer distinção. Ah, a tia da lanchonete, eu nem sei o nome dela, eu sei que ela é a tia. Às vezes eu dou bom dia, às vezes eu não dou. Como, gente? Não pode ser assim. Então, sempre tratem todos de maneira igual, educada, gentil, certo? Próximo aqui, olha, respeite a política da empresa e leve seu trabalho a sério, com certeza absoluta. Vestir a camisa mesmo da empresa, entende? Vestir, que vai te passar credibilidade, confiança e dizer assim, não, aqui eu sou a pessoa que tem postura profissional, eu trabalho, eu colaboro para a empresa e logo devo dar o meu melhor. Eu não posso trabalhar de qualquer jeito, de maneira aleatória, sem compromisso, sem respeitar as políticas que rege a empresa, porque toda empresa tem uma política. Olha aqui a nossa como exemplo. Os educadores, nós educadores, dentro da política que rege a empresa, a instituição Cefis, devemos ministrar ou com a blusa do educador ou de jaleco quando é no presencial. Mas não se eu estiver aqui com vocês online na plataforma, eu posso colocar o jaleco? Também posso. Mas se não, eu estou com a blusa que rege também a questão do compromisso para essa ética de política da empresa, entende? O que eu não posso é ministrar de camiseta e nem de bermuda, porque eu vou estar fugindo com respeito à política da empresa, né, que rege a ética. Então é muito importante seguir e respeitar e levar muito a sério aquilo que a empresa pede. Se a empresa rege que não pode usar celular em sala de aula, cabe a mim, enquanto uma postura profissional, respeitar. Compreenderam? E assim se dá. Detalhe importante para a gente fechar. Cada empresa, cada instituição possui a sua ética de conduta, possui a sua política
da empresa, viu? É muito importante isso, porque de repente tu pode pensar assim, professora Raquel, mas no outro curso que eu estudei, na outra empresa que eu trabalhei, lá era permitido o uso do celular, o uso daquilo outro. Pois é isso que eu estou te explicando. Cada instituição rege a sua política. Então, cabe a nós respeitarmos. E assim a gente estabelece essa boa postura profissional. Tá certo? Sempre cabeça erguida, coluna ereta, que vai demonstrar postura com relação à questão física, né? Nada de apresentar trabalho, de falar com as pessoas de perna aberta, ou então de apoiar o corpo sobre uma das pernas, que as pessoas faziam assim, né? Ainda cruza os braços. Né? Faz assim, conversando contigo, imagine. Ou então cansa, vai para o outro lado. Assim. Nada disso. Isso não é postura. Postura é sempre se posicionar no meio, coluna ereta, cabeça erguida, olhar sempre, fazer a dimensão ampla para que todos possam perceber e se sentir valorizados, certo? Aí se tu vem comigo e diz assim, professora Raquel, mas eu sou muito tímida, eu não consigo olhar mesmo direto, olho no olho. Aí tem a técnica da oratória que diz assim, olha para a testa da pessoa. Não sou eu, viu? É a oratória que diz, olha para a testa da pessoa, que aí tu vai dar a ideia de que tu estás olhando para ela, para que ela possa se sentir aí, se sentir importante, né? Se sentir valorizada. Então, é uma das técnicas. Quando não ir para frente do espelho, gesticular, tentar evitar mesmo muitas gesticulações, né? Porque senão as pessoas olham mais para tuas gesticulações do que para aquilo que tu estás a dizer. Certo? Claro, alegria, simpatia, leveza e suavidade são fatores que atraem um bom profissional e atrai, sobretudo, as pessoas. Certo, meninos? Certo, meninas? Espero que tenham compreendido. E mais uma aula de marketing pessoal, onde foi frisado, onde eu dei ênfase, importância de como vocês se promoverem diante dessa postura profissional. Tá certo? Quero dizer que foi um prazer estar com vocês. Estudem e até uma próxima aula.